Esses são os flamingos. É normal você parar, observá-los e se surpreender com a forma deles. E essa cor única. De fato, eles podem voar longe. Tudo depende de quão longe está o corpo de água. Eles são muito inteligentes quanto aos seus padrões migratórios e sabem quando e onde tem que parar. Uma vez por ano, bilhões de aves viajam milhares de quilômetros ao redor do globo para chegar a um novo destino, seguindo apenas o que parece ser um instinto. Nós temos uma população de aves que, por escassez de comida, por escassez de recurso, normalmente isso acontece entre outono e inverno, elas precisam se deslocar para outro ambiente. Diversas espécies de aves compartilham rotas de migração enquanto enfrentam climas adversos, desidratação, fome, ameaça de predadores e até ameaça de humanos. Aves, em geral, são animais admirados pelos seres humanos e, para isso, basta você olhar os aviões. Criamos meios de simular aquilo que elas nasceram para fazer. Só que aí que tá, ao migrar de um lugar para o outro, as aves parecem saber exatamente a rota, a altitude correta e a velocidade adequada para chegar ao destino delas. E o detalhe, tudo isso sem GPS e sem se perder. No episódio de hoje, você vai me acompanhar em uma aventura por um dos aviários mais impressionantes do mundo. Com uma área florestal parcialmente enjaulada, aves resgatadas em situação de risco fazem desse local o seu lar. Eles fogem do frio quando os invernos são mais rigorosos. Eles irão para algum lugar mais quente. E ainda vou aprender mais sobre essa viagem longa e perigosa que as aves realizam, conhecida como migração. Para que uma ave seja considerada uma ave migratória, ela necessita retornar ao seu ponto de origem. Flores, árvores e aquele som de passarinho. Parece que uma coisa atrai a outra. Essa sensação de que com o verão e a primavera aparecem mais aves não é só uma impressão, mas um fato. Milhares de pássaros que habitam a Eurásia e a América do Norte deixam essas terras que ficam cobertas de neve. E para fugir desse clima, algumas aves podem percorrer centenas ou até mais de 12.000 quilômetros rumo à África ou América do Sul. Como elas fazem isso ainda é um mistério para a ciência. Mas de origens, vamos tentar entender esse fenômeno migratório. A gente parece que se acostumou a ver as aves em gaiolas ou nas cidades comendo os restos que deixamos. Aqui na África do Sul, eu vou ver de perto mais de 300 espécies de aves no maior santuário de pássaros do mundo, com pouco mais de 20.000 metros quadrados. E fica até difícil descrever minha sensação ao abrir uma porta e me deparar com um lugar lindo como esse. Não sabemos o que esperar neste santuário de aves no Birds of Eden. Birds of Eden. Mas é o seu lugar preferido. Sim. E eu quero saber por quê. Temos aqui uma bela vista. E posso ver o que você estava nos contando antes. Sim. Sobre como este lugar é lindo. Realmente é. E é aqui que eu sempre digo que é o meu momento de relaxar. Quando eu estou tendo um dia realmente difícil, eu posso simplesmente vir aqui. Posso parar aqui mesmo e contemplar. Eu fico apenas contemplando e respirando. E são tantos pássaros voando por aí, vivendo livres.
Poderíamos ter uma playlist especial para ouvir aqui, né? Sim. Uma playlist com músicas especiais para apreciar todas estas cores. Sim, muitas cores. Durante a minha visita ao Birds of Eden, eu vou me deparando com diferentes espécies de aves e a nossa guia vai me contando curiosidades sobre esses animais. Vemos alguns pombos aqui dentro. Sim. Quantos pombos vocês têm aqui? Você tem uma ideia de quantas espécies de pombos? Temos pelo menos, acredito que sejam cerca de 10 espécies diferentes de pombos. E o que é interessante é que algumas delas podem parecer exatamente iguais, mas são bem diferentes, e muitas delas estão ameaçadas de extinção. Mas como assim? Vemos pombos em todos os lugares, em todas as cidades do mundo. As pessoas sempre se incomodam com os pombos. Eles sujam os carros e as janelas, por isso estão matando eles por aí. E não levam em conta que algumas dessas espécies, seus números têm diminuído drasticamente nos últimos anos. E alguns deles agora realmente precisam de nossa proteção. Agora eles estão aqui para que possamos garantir que essas espécies continuem sobrevivendo. Eu vi umas diferentes. Sim. Com algumas... Com as manchas? Sim. Sim, com os olhos vermelhos? Sim. E você vai até ver alguns verdes hoje. Sério? Sim, então tomara que consigamos vê-los hoje. Temos apenas 4 desses na floresta porque estão realmente em extinção. Então não temos muitas chances de vê-los. Neste santuário nunca sabemos quem vamos ver. Mas nem toda ave é migratória. Pombos, por exemplo, podem percorrer longas distâncias de até 900 quilômetros. No entanto, isso é 10 vezes inferior do que uma ave percorre para migrar. Além disso, pombos partem com o intuito de logo retornar ao seu ponto de origem. Já as aves migratórias viajam para buscar um novo lar temporário que pode proporcionar mais alimentos. No Birds of Eden, antes de me encontrar com as aves migratórias, eu conheço um pouco dessas aves mais caseiras. Favor, nós já vimos 2 tipos diferentes de turacos. Sim. Me conte sobre esse cinza. Eles se deslocam para outras áreas com climas diferentes? Sim. Eles fogem do frio quando os invernos são mais rigorosos. Eles irão para algum lugar mais quente. Mas eles não viajam muito longe. Eles não são aqueles tipos de aves que atravessam a África. Que viajam para longe. Realmente não. Eles ficam mais perto de casa. Mas como vocês lidam com o fato de que eles têm que ir para outras regiões em uma determinada época do ano? Quando as aves se deslocam, quando migram, é por causa do fato de que o inverno significa menos comida. Não temos essa situação aqui. Nunca temos menos comida. Na verdade, no inverno, para garantir que os animais estejam felizes e saudáveis e que fiquem felizes aqui, nós damos mais comida. Entendi. Porque eles se deslocam se querem comer. Nós temos aves que não precisam migrar. Nós temos aves que se alimentam apenas de vegetação. E se essa vegetação está disponível o ano inteiro, não tem necessidade dela se deslocar. Mas aves carnívoras, aves insetívoras, quando uma população de inseto diminui em determinada época do ano, obrigatoriamente elas precisam migrar para conseguir esse refúgio alimentar. Para viagens longas, é preciso preparo. Uma bagagem grande para que consiga levar tudo o que pode. Com as aves, é meio parecido. Então, elas vão percebendo ao longo das estações do ano mudanças no horário que o sol nasce, no que o sol se põe, e isso vai indicando para elas que o inverno está se aproximando. Nas espécies que migram, isso é acompanhado, então, de vários desencadeamentos fisiológicos, por exemplo, a hiperfagia. Então, o bicho passa a dormir menos e comer mais, porque ele sabe que o dia vai ficar mais curto, e aí, quando chegar num determinado momento, ele tem que se mexer, tem que ir embora. Em alguns casos, aves podem pesar o dobro do seu peso antes da partida. Enquanto voam, elas perdem até 1% do seu peso em 1 hora. Por isso, ganhar peso antes da viagem é tão importante. Nem todas as espécies migram. Então, ele começa a ter esses gatilhos fisiológicos que vão preparando ele para a migração. Além dos desafios naturais de uma viagem,
aves ainda enfrentam mudanças ambientais causadas por seres humanos. Com o aumento de grandes construções, hoje 55% da população mundial vive em áreas urbanas. Mas até 2050, a Organização das Nações Unidas espera que até 68% da população migre para as cidades. Com isso, o mercado imobiliário fica aquecido e constrói prédios e mais prédios. Algo que parece bom para humanos, é uma tragédia para aves que migram. Aliás, eles estão vindo para cá, mas digamos que em agosto, setembro eles começam a migrar, e aí nesse campo esse banhado resolve ser drenado para transformar em qualquer outra coisa. O bicho no ano que vem vai chegar e não vai ter um lugar para ele descansar. Então o impacto é muito brutal. Além disso, aves perdem seu habitat nas construções urbanas. O One World Trade Center é um dos maiores prédios dos Estados Unidos. Com um vidro espelhado que desperta a curiosidade das pessoas, ele também atrai aves que estão voando. Anualmente, ele é responsável pela morte de milhões de pássaros. Designs com prédios espelhados têm sido algo popular em diversas cidades pelo mundo. E isso pode representar a ruptura com um processo muito mais bonito e natural, que é a migração. Com a Revolução Industrial, eu posso dizer que os animais, eles antigamente viviam e agora eles lutam para sobreviver. Então, com as indústrias, eles foram perdendo território, eles foram perdendo espaço, eles foram adentrando os nossos espaços e lutando por essa sobrevivência. Ainda que a gente tente tornar aquele local como ele era antes, ele nunca mais vai voltar a ser. E essa espécie, ela nunca mais vai retornar para onde ela estava. Favor, estamos vendo um pato aqui que eu nunca vi em toda a minha vida. E é lindo, não é? São lindos! Eles estão aqui nadando bem ao nosso lado. Belíssimos. E você estava me dizendo que há algo de particular neles. Sim. Eles migram. Eles migram e essa migração é muito importante para eles. Estes são patos mandarins. E a partir daí já se pode saber que eles são asiáticos. Eles, de fato, migram completamente de um lado da Ásia para o outro durante este período de migração. Eles irão de uma vez só. É como se dissessem, nós vamos chegar lá, não vamos parar para o almoço, vamos de qualquer jeito. É um voo direto. É um voo direto, um voo sem escalas. Eles só partem para chegar de fato lá. Pode parecer um espaço muito longo para você e para mim. E seria. Nós precisaríamos de uma parada. Mas, para eles, é muito importante que essa migração aconteça o mais rápido possível, porque eles esperam pelo último momento possível antes de partir. Aves são essenciais para o ecossistema. Ao migrar, elas ajudam no controle de insetos, na polinização e na dispersão de sementes. Essas aves migratórias, vindo de outro direcionamento, ajudam a controlar estes recursos alimentares, que se somente fosse as nossas aves nativas, talvez não conseguiriam. Elas entram em parceria e assim conseguem também auxiliar nesse equilíbrio ambiental. Sem as aves, cenas como essas seriam bem mais comuns. Por isso, o processo migratório por si só está inserido em um sistema muito mais complexo, em que pequenas mudanças podem gerar prejuízos para toda a vida como conhecemos. Aproximadamente metade das quase 10.000 espécies de aves conhecidas no mundo migram. Os motivos para essa viagem ainda são inconclusivos. Em geral, especialistas acreditam que seja para encontrar alimento, escapar do clima frio e reduzir a exposição a predadores ou parasitas durante a época de reprodução. Aqui, no Birds of Eden, um aviário parcialmente enjaulado, vivem algumas espécies de aves migratórias, como, por exemplo, o flamingo. Nós queríamos muito ver os flamingos e não queremos perturbá-los porque eles são muito sensíveis, certo? Sim. O que mais você pode nos dizer sobre esses lindos flamingos?
Sim, se você olhar para o maior, o alaranjado, esse é chamado de flamingo americano. Eu acho engraçado porque ele é maior, mas o menor é chamado de flamingo maior em inglês. Realmente fica engraçado em inglês. Acho que eles quiseram brincar com os nomes. Já essa que está passando na nossa frente é nossa ave nacional da África do Sul. É mesmo? Sim, este é um grou azul. Já esteve na nossa moeda. Esta é a nossa ave nacional. Ele vai passar lentamente por nós aqui. Porque ele quer que falemos sobre ele. Sim. Se você olhar para os nossos flamingos, a cor deles é sinal de algo importante. Não sei se você consegue ver esse comendo. Algo interessante é que eles têm que ficar de cabeça para baixo para conseguir comer. E eles são um dos poucos animais que conseguem mover a mandíbula superior. Nós colocamos a comida deles em um líquido para que seja mais fácil para eles comerem de fato e poderem levá-la até a boca. É como se o bico deles fosse uma colher. Sim. Sua alimentação é bem diferente do resto das aves. Temos um dos seus baldes bem aqui. Sim, e você tem o privilégio de sentir o cheiro. Sim. Felizmente, seus espectadores não têm esse privilégio, mas ele tem um cheirinho de peixe muito distinto. Sim, é muito forte. Tem um cheiro muito forte. Sim. Dá pra perceber que é algo diferente nesse tipo de comida. Com certeza. Diferente do que se imagina, flamingos não nascem rosa, mas sim com penas brancas. A coloração rosa é adquirida conforme se alimentam de algas e camarões, ricos em carotenos. Carotenos são pigmentos orgânicos que, ao serem ingeridos pelos flamingos, ocorre um efeito químico que gera a cor que você está vendo junto comigo. O que mais você pode nos dizer sobre flamingos? Eles são bastante conhecidos por suas cores e agora tem um flamingo se aproximando. Na nossa direção. Sim, ou indo para a nossa equipe de produção. Eles só estão curiosos. Sim. Então, este é um flamingo americano. Sim. O interessante é que muitas vezes as pessoas tendem a pensar que ele só tem uma perna porque preferem ficar de uma perna só. Porque eles ficam sobre uma, o que eu acho bem difícil. Ver que eles também dormem numa só perna. Sim, eles dormem tranquilamente em uma perna. Como eles estão de pé a maior parte do dia, eles também dormem de pé. Eles economizam muita energia descansando uma perna. Não é desconfortável para eles, mas eu não consigo fazer isso por muito tempo. Em colônias que podem variar de 50 membros ou até 20 mil, flamingos vivem na América, sul da Europa, da África e da Ásia. E migram frequentemente a regiões mais quentes durante o inverno, voando por longas distâncias de 500 quilômetros para encontrar comida. Na natureza, estes dois nunca se cruzariam. E muitas pessoas tendem a pensar que os flamingos não podem voar. O que não é verdade. Eles realmente podem voar. Eles parecem um pouco estranhos quando voam. E eles são muito barulhentos e agitados. Eles parecem um pouco estranhos quando voam. Mas sim, voam e podem realmente atravessar quilômetros e quilômetros de distância. Eles viajam para se certificar de que terão comida. E como sua comida é a base de água, eles irão para onde a água estiver. O evento migratório é uma mistura do misterioso com o inesperado. Por isso, para a ciência explicar esse evento é, até hoje, muito difícil. As aves, elas sabem para onde que ela tem que ir, porque elas vão utilizar sensores químicos, sensores eletrofisiológicos e sensores de percepção. Estes sensores vão condicionar, vão dar uma orientação para onde ela deve estar situada. Se você olhar para cima, vai ver as aves, as árvores e principalmente muita luz natural entrando aqui no local. E isso é importante, porque por meio da luz, as aves podem sintetizar vitaminas D e cálcio. Além disso, as aves se guiam pelo campo magnético da Terra. Alguns cientistas acreditam que a proteína CRI4, presente nos olhos das aves, é responsável por isso. Essa proteína age semelhante a uma minúscula agulha magnética ou imantada da bússola, que também se guia pelos polos magnéticos do planeta Terra.
aves que literalmente voam a milhares de quilômetros através desse campo eletromagnético, utilizando um sensor embutido literalmente no organismo dentro do seu interior. De fato, eles podem voar longe. Tudo depende de quão longe está o corpo de água. Eles são muito inteligentes quanto aos seus padrões migratórios e sabem quando e onde tem que parar. E eles provavelmente terão um lugar para parar no meio. Mas assim como as outras aves, eles podem voar um dia inteiro para chegar em um lugar seguro. Eles terão pausas, mas só em áreas seguras. Áreas pré-selecionadas. Então, eles conhecem muito bem suas rotas. Fonte de fascínio e estudo. Parecem faltar palavras para explicar a beleza por trás da migração. E na aparente ausência de explicações para esse fenômeno, a ideia de elas terem sido projetadas para saber como migrar ganha protagonismo. Eu gosto muito de pensar no exemplo do dilúvio porque ele é muito claro e mostra pra gente que se os animais não tivessem essas informações no DNA para se adaptar, eles não teriam sobrevivido. E a gente não teria os animais hoje, inclusive nós, seres humanos. Quem colocou tudo isso ali embutido? Com certeza foi o nosso Criador, né? Então, com a sua antevidência, ele pensou, eu vou colocar essa informação aqui porque ele vai precisar disso um dia. E quando esse estímulo X vier aqui, essa informação vai ser ativada e aí sim ele vai poder usar e vai sobreviver. Se lançarmos peças de um avião para o alto e deixarmos elas caírem ou paradas por milhões de anos, elas não vão se juntar. Organismos são muito mais complicados que uma aeronave. Eles estão vivos e reagem. Sistemas e subsistemas operam juntos dentro das aves para que elas possam voar, se localizar e alcançar o seu destino. Algo muito mais complexo que uma aeronave é feito de forma natural. Sabemos de onde as criações da engenharia vêm, de onde vêm os objetos criados. Então, por que atribuir a migração das aves a algo além da inteligência ou da mente? Está gostando dessa temporada sobre animais na África do Sul? Então se inscreva e veja mais vídeos. Também te convido a clicar no link na descrição e aprender mais sobre as nossas origens.